A boa educação, ela acontece quando você tem uma alfabetização de qualidade. E o que é uma alfabetização de qualidade? É aquele momento em que o aluno se apropria da leitura e da escrita. Para fazer uma educação de qualidade, você tem que fazer algumas decisões. Por exemplo, você tem que ter um comprometimento com a qualidade, conhecer a necessidade dos alunos e escolher um método que se adapte a esses alunos. E nós aqui escolhemos o método fônico para alfabetizar. Um dos recursos que nós usamos para a alfabetização dos nossos alunos. Para isso, nós temos aquisição de materiais individuais e coletivos, nós temos curso de capacitação para os nossos professores e nós temos um acompanhamento pedagógico através das paradinhas pedagógicas, que são semanais, através das reuniões pedagógicas para a formação continuada dos nossos professores, que elas são quinzenais, e também os cursos de capacitação dados pela escola e também pela mantenedora. A alfabetização infantil é um tema importante e interessante para pais e professores. Através dessa base do processo de aprendizagem, podemos ou não formar pequenos leitores e adultos que entendam ou não o que estão lendo. No episódio de hoje, vamos descobrir a importância dessa fase escolar e também como motivar e estimular a alfabetização das crianças. Não saia daí, o Educação volta já. A alfabetização é o processo mecânico da leitura e escrita. Letramento vai além de codificar e decodificar a escrita. É mostrar à criança as formas como a língua escrita é usada no seu dia a dia. Os dois processos são importantes. Sem decodificar o texto, a criança não consegue ler. E sem saber o sentido, a leitura se torna vazia. Portanto, alfabetizar e letrar são aprendizados que devem caminhar juntos. A alfabetização é o processo inicial de aquisição da escrita, né? Então todo mundo sabe dizer quando alguém está alfabetizado ou não, porque parece que é uma habilidade que define, né, uma diferença entre um estado de não saber ler e escrever e saber ler e escrever, né? A alfabetização também é o aprendizado de um sistema de representação da escrita, que no caso das línguas alfabéticas é um processo de apresentação da fala. Entender também como é que essa fala é registrada, como é que essa representação é registrada dentro das convenções. A alfabetização também pode ser entendida como tudo isso, mas a prática de uso de ler e escrever, porque eu acho que sempre se imagina na sociedade grafocêntrica que as pessoas aprendem a ler e escrever para fazer alguma coisa com isso, né? Não é uma aprendizagem simplesmente escolar, é uma aprendizagem extremamente social. Primeiramente, a alfabetização era considerada uma forma de descobrir o que significavam os sinais. Uma criança, ou melhor, todos nós, tínhamos que decodificar. A pessoa alfabetizada é uma pessoa que deve decodificar. Houve vários métodos de alfabetização, já passamos por vários ao longo da história. Mas atualmente é comum um método que aprender a ler, como se aprende a falar, como se aprende a comunicar-se, como um todo. Não é aquele onde se começa a descrever signo com signo, o M com A, EMA, ou de palavras geradoras, mas sim a ideia, o conceito, a palavra completa, a ideia completa. O indivíduo pode ser alfabetizado, mas não necessariamente letrado, né? Nós vamos dizer que um indivíduo letrado, ele faz a aquisição da leitura e da escrita dentro do contexto social que lhe é proposto para o desenvolvimento da leitura e a escrita. Então, como nós podemos dizer isso na prática, né? Nós vamos trabalhar com um aluno a leitura de um texto, de frase, de palavras, e esse indivíduo ele vai ler, vai decodificar, às vezes de forma até mais silábica, mas não vai compreender aquilo que ele leu. Dentro do contexto de um indivíduo letrado,
no momento da apresentação dessa proposta, já é feita de maneira diferente. Por exemplo, uma turma do Jardim 3, aqui no Colégio Adventista de Vitória, nós apresentamos a leitura e a escrita para eles através de um projeto. Eles estão fazendo uma viagem aos países. Então, eles passearam pelo Japão, conheceram sobre os costumes, sobre a culinária, sobre os trajes, vieram devidamente a rigor e lá eles aprenderam sobre todo este contexto dentro do Japão e assim destacando as letras, as palavras. Então eles já compreenderam a leitura e escrita dentro de um contexto. Então hoje o professor bem formado, ele sabe que todas essas estratégias têm a ver com modos de perceber a língua e ele vai usar todas essas unidades. Mas ele sempre vai preocupar primeiro com o sentido. Então as palavras que vão entrar na sala tem que ter a ver com o sentido, com a vivência daquela turma, tem que ter a ver com a cultura infantil, né? Tem que ter a ver com o nome das crianças. E elas também têm que contar os contextos que não são daquele universo, mas mais para ouvir, para ver como é que a linguagem escrita funciona. Elas reescrevem esses textos. Agora o professor tem que trabalhar sistematicamente com essas unidades. Há um pedagogo espanhol chamado Joaquim Garcia que disse que a alfabetização passou a ser necessariamente um processo de ler para aprender. Um processo básico para aprender a viver com um entorno determinado, com uma cultura determinada. Dessa forma, estamos falando de um conceito que podemos chamar de novo, que é a alfabetização cultural. Portanto, quando falamos de alfabetizar, dizemos que são as ferramentas que damos à criança, que damos ao aluno para que ele possa ver a realidade. E essa realidade está composta por vários cenários, os quais precisam ser conhecidos e compreendidos. Uma das pesquisas mais importantes que nós temos, que entrou um pouco no pensamento, na perspectiva cognitiva da escrita, foram as pesquisas de Emília Ferreiro, né? Na década de 80, uma pesquisadora argentina radicada no México. E ela fez pesquisa com crianças que não estavam aprendendo a ler e escrever, estavam fora da escola. Crianças de 4 a 6 anos. Então, o que ela descobriu? Que as crianças tinham várias hipóteses sobre como é que a escrita funcionava a partir do contato com os pais, com a escrita em uso social, né? Que conseguiam estabelecer algumas hipóteses, até chegar na ideia de que a escrita é uma representação da fala, né? Mas daí para frente, existe uma série de convenções relacionadas à escrita que têm que ser transmitidas. Então, se não tem alguém ou um adulto transmitindo essas convenções, não estou falando nem de escola, estou falando de um mediador qualquer, né? Pode ser que alguma criança até aprenda, mas em geral, a linguagem oral, ela é aprendida na interação. Ninguém para explicar para o outro como que se fala, mas a criança vai interagindo desde o bebê com a mãe vai repetindo, vai dizendo, eles vão observando o funcionamento da linguagem, mas na escrita, a escrita é um artefato cultural e convencional. Então é muito importante que sejam dadas informações sistemáticas. No Jardim 3, essa alfabetização ela é um pouco mais suave, mais sutil. A gente prepara melhor para o primeiro ano, que é realmente, de fato, a alfabetização, mas que esse ciclo de alfabetização ele se fecha no segundo ano. Mas o método fônico, ele é um método que você alfabetiza, você começa a alfabetização a partir dos 3 anos. Ah, mas como uma criança de 3 anos você alfabetizar? Você canta uma música, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Que bichinho que não lava o pé? O sapo. Como é que fala sapo? Sapo. E aí você começa lá com 3 anos. Daí quando chega no Jardim 3, eles já reconhecem as letras, eles já reconhecem o som. E aí a leitura é assim explosiva, é rápida, é prática, é suave, é gostosa e é prazerosa.
A escola, ela tem esse papel de alfabetizar, porque a alfabetização não é só um aprendizado abstrato, é um direito. Porque se você aprende a ler e escrever, você consegue participar dos atos sociais de uma sociedade grafocêntrica. Atos sociais envolvendo a escrita, tem a ver com burocracia, com legislação, com a estética, a literatura, com leitura de textos religiosos. Então, tudo isso é uma condição que as pessoas hoje deveriam ter igualmente para poder participar da vida social. Não estou dizendo que quem não sabe ler e escrever não é cidadão e nem é inteligente que poderia participar desses atos. Mas à medida que a escrita passa a ser considerada uma condição, você deixa um monte de gente de fora. Atualmente, podemos identificar variados métodos de alfabetização. Cada escola utiliza a estratégia que lhe parece mais favorável e produtiva. O importante é sempre ensinar com amor e significado, levando em conta o contexto da criança e também a bagagem que ela carrega. Eu não posso dizer que existe um método que é único. Eu já trabalhei com o método silábico. Então eu tive a minha experiência. E assim, senti a necessidade de buscar algo diferente. Parecia assim que faltava alguma coisa. Com o método fônico, eu percebi que a criança, ela compreendia melhor e conseguia formular hipóteses novas depois na escrita de palavras, por exemplo. Então, quando ela entendia a letra, cada letra tem um som, entendia a sílaba na formação da palavra, ela conseguia sozinha elaborar novas palavras, que é o que eu acho importante, é trabalhar esse conhecimento do aluno num todo e não ficar só ali no silábico, que era muita memorização. Então a criança memorizava cada sílaba e quando ela ia aplicar aquilo numa palavra nova, por exemplo, meio que se perdia, né? Porque temos as sílabas simples e as sílabas complexas. Então aquilo trazia uma certa confusão. E já no método fônico, a gente já consegue passar para a criança o som de cada letra, ela consegue construir melhor a sílaba e depois a palavra. O método que a gente foi alfabetizado era um método que era eficaz, funcionava, no entanto que a gente foi alfabetizado, né? Mas era um método mais tardio, ele demorava-se mais para ter um retorno. O método fônico é um método muito rápido. É um método onde que também a criança consegue entender mais o que ela está lendo. O método silábico você ia e voltava. Por exemplo, macaco, a criança ia lá, M com a má, C com a K, C com o có. Quando ela voltava, ela não lembrava mais da palavra. Se fosse uma palavra grande, então, ela tinha que ir e voltar, né, muito tempo. O método fônico não, ela fala o som. Então, ela vai macaco. Então, ela fala naturalmente o som da palavra. Então, é muito rápido. Principalmente no primeiro ano, que é tão importante tudo que diz respeito à alfabetização, à aquisição da leitura, da escrita, trabalho em grupo, de forma grupal, já começando pela decoração da sala, que o alfabeto esteja disponível para que justamente eles já tenham esse contato visual diariamente. E é importante também que isso se estenda fora da sala, na instituição e na vida pessoal da criança. Fora del aula, ¿no? Lo que es toda la institución y en la vida personal del niño. Com o tempo e ao longo da vida deles, com suas famílias, nos contextos que cada um traz e possui, que são diversos. E também muito trabalho oral, principalmente, porque tem que se levar em conta que eles vêm de um nível 5. Então, colocá-los diretamente no papel para enfocar a escrita pode ser muito forte. Então, começamos com um trabalho oral, visual, grupal e talvez escrevemos no quadro para que todos vejam e estejam a par. Bom, isso é diário. Insistimos muito nisso porque é um tema fundamental para a série deles. Y bueno, como que eso es diario, ¿no? Se insiste mucho en eso porque es una temática fundamental para el grado. Esse aqui é o método das boquinhas, isso aqui é o boquês.
Então aqui a criança vai ler o som que a boca está fazendo e vai escrever a palavra. Ó, Z, 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 Z. A, Z, A. Então ela consegue ler o que a boquinha está falando e escrever a palavrinha. E aí a gente tem esse alfabeto aqui, lá na sala. Então, desde o início do ano, desde o Jardim 1, ela já tem contato com esse alfabeto fônico, né? Então, ela já conhece, reconhece a boquinha, né? A distância, ela já sabe que aquela boquinha é aquele som. Tem crianças que dão certo com determinados métodos, crianças que dão certo com outros, né? É o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, com o método global, que era baseado primeiro as crianças tinham contato com o texto, com as historinhas, né? Decoravam aquelas historinhas, isso na década de 40, Minas Gerais já tinha esse método. E depois, no final, quando elas já tinham aprendido o sentido daquela linguagem, que elas iam recortar aquelas frases em palavras e as palavras em sílabas para poder, né? Eu fui alfabetizada por esse método e muitas crianças foram, mas algumas não. Algumas ficavam na parte da decoração e não conseguiam fazer a análise necessária para entender o sistema de escrita. Outras crianças, vamos pegar o lado dos métodos sintéticos, que são muitos, né? Geralmente eram métodos que pegavam a letra, o método alfabético, que é um dos primeiros, né? É um método baseado no nome das letras, que depois vira soletração, que até hoje em alguns lugares do Brasil, quando os pais vão ensinar, eles fazem pela recitação, pela soletração. Você tem depois o método fônico e o método silábico, né? Todos eles, tirando o alfabético, que quando as pessoas aprendiam a ler e escrever pelo método alfabético, inicialmente, né, alguns aprendiam na França, por exemplo, a ler os textos das orações. Então, eles já sabiam que estavam lendo uma oração e já sabiam aquela oração toda. Então, quando eles iam soletrar, então, Pai Nosso que estás no céu, eles já sabiam que aquela letra, aquela palavra Pai Nosso, que eles tinham que debulhar aquilo em P-A-I, P-A-Pá, P-A-I, Pai, né? E assim por diante. Teve método alfabético que pegou palavras que os meninos nunca tinham conhecimento. Então, eles olhavam aquilo e ficavam dizendo o nome das letras. E como é que o sentido vinha, né? Então, nos métodos sintéticos, muitas vezes, um grande problema é o problema do sentido. Métodos sempre existiram. Eu, por exemplo, fui ensinada num método analítico sintético. E aqui estou. Aprendi, tenho compreensão de leitura. Então, foi um método que teve êxito, na minha opinião. Também há outros métodos, como os analíticos globais, os mistos. Também falamos do método natural, ou seja, há muitos métodos. Aqui no Uruguai, não existe uma orientação específica sobre o método que temos que usar, e dentro da rede da educação também não temos. Então, o que fazemos é pegar os aspectos mais importantes de cada um deles, o que é mais valioso, o que dá mais resultados aos professores. Então, os pegamos e é isto que é trabalhado na sala. Dentro do contexto da alfabetização, nós fomos ensinados de maneira mais silábica, né? Hoje, dentro do contexto do Colégio Adventista de Vitória, nós trazemos um método de alfabetização com a consciência fonológica, onde a criança, onde o indivíduo consegue refletir, consegue fazer parte da experiência. Ele está participando do processo. Então, isso faz com que o aluno seja um ser pensante, reflexivo e consiga compreender de fato a leitura e a escrita. Nós temos pais, nós temos professores, nós mesmos aprendemos de forma mais silábica, né? Um tanto mais tradicional.
Não que isso seja ruim, lógico que não, mas nós temos uma abordagem hoje totalmente trabalhando o método fônico, onde todas as letras têm um nome, todas as letras têm um som. No Brasil, por exemplo, todas as sílabas têm uma vogal e essas vogais têm um som característico, elas têm o mesmo nome e o mesmo som. A, E, I, O, U. As consoantes já têm um som próprio, um som específico. Então o B não é só o B, porque o B ele é o B com a letra E, com a vogal E. Já o B ele é o B. Então ele traz essa abordagem na forma que o aluno vai aprender a ler com o ouvir, com o praticar, com o som, né, que a professora ou o regente estará ali pronunciando para ele, vai aprender também com o que ele pratica através da boquinha e automaticamente vem o registro, que é uma consequência. Então esse método que nós temos se apropriado aqui, os alunos têm se desenvolvido de forma muito tranquila, muito suave, muito natural, muito prazerosa e tem sido muito significativa, muito eficaz e ao mesmo tempo muito rápida, que é o nosso objetivo. Nós sabemos que a criança não vem vazia de conhecimento, de sabedoria no que se refere à sua vida. Então, aproveitar todo esse conjunto de informações que já trazem para fazer nessa etapa do ano, por exemplo, uma avaliação diagnóstica no início das aulas para ver onde podemos impulsionar para alcançar outros objetivos, outros pontos de trabalho, elaborar projetos e unidades para avançar. Unidades, etc., ¿no? Para avançar. Mas o importante é ver com o que eles chegam para aproveitar tudo e não descartar nada, porque é muito valioso. Um recurso para desenvolver a alfabetização são os jogos. Por exemplo, uma coisa que fazemos no Jardim da Infância, com crianças de 5 anos, é a caça dos cartões. Ou das adivinhações, podemos dizer. As adivinhações são feitas justamente de objetos que existem no pátio do recreio e esses objetos devem ser buscados pelas crianças. Isso dá lugar a cartões que estão impressos com a palavra impressa e as imagens gráficas que têm a ver com os objetos buscados. Já na sala, as crianças estão trabalhando com o recurso de armar palavras e ali produzem a unidade semântica. O que os pais podem contribuir também, o que a gente fala para eles, é que cada letra ela tem uma onomatopeia. O que seria a onomatopeia? Seria um símbolo que faça você lembrar do som da letra. Por exemplo, o M, né? Eu falei para eles, quando a pessoa está meditando, ela fala então esse é o som do M, eles fecham a boquinha e fazem Então, qual a palavrinha que começa com Aí, macaco, mala, mola, né? O S, qual que acha que dá o som do S? Aí a gente fala que é a serpente. É o S de serpente. Então a gente tenta procurar uma onomatopeia para cada letrinha, para que eles possam lembrar que aquele som vem daquele bichinho ou vem de alguma coisa. Independente dos professores da educação infantil quererem ou não de ter escrito isso numa proposta curricular ou numa política de alfabetizar ou não alfabetizar, o fato é que as crianças, desde nova, convivendo com o uso da escrita, elas vão ter curiosidade, elas vão perguntar, alguém vai dizer para elas como é que funciona, alguém vai ler para elas. Então, imersas nesse contexto de uso, de riqueza, inclusive de uso, as crianças vão já aprender alguma coisa, né? Muitas crianças se alfabetizam também por esse contexto que a gente chama de alfabetização emergente, a partir das práticas até familiares. O que eu digo é que sempre haverá alguém para informar alguma coisa. Quando você põe isso numa escola, na educação infantil, é diferente, né? Porque a educação infantil tem outros objetivos de formação das crianças, né? De trabalhar com outras linguagens, com o corpo, com o movimento, com a arte. E aí a alfabetização
não pode ser a principal forma de trabalhar na educação infantil, porque as crianças precisam aprender outras coisas, elas estão num processo de formação muito importante, né? Em relação à cognição, em relação ao seu desenvolvimento. Agora, pode ser que tendo contato com leitura de textos, vendo o professor escrever no quadro, falar e escrever, elas já vão relacionando a fala com a escrita. Pode ser que escrevendo o nome de uma criança escrevendo seu nome, ela observe que um colega tem um nome que começa da mesma forma, que a letra não é dela, que a letra é de mais pessoas, que aquela letra sempre representa a mesma sonoridade, né? Dependendo. Então ela vai já pensando, independente de alguém ensinar diretamente. A diferença é que no ensino fundamental, esse ensino é sistemático. Não pode abandonar o desenvolvimento da criança, mas a alfabetização é uma questão fundamental para, não só nela mesma, mas para fazer todo o trabalho da escola. Porque todo o trabalho da escola é relacionado a ler e escrever. Então ela é um objeto de ensino e ela é uma condição para a continuidade dos estudos. Então, o corte, né, a partir de 6 anos no Brasil e em vários países, tem a ver tanto com esse direito a ser assegurado pela escola, como a não ou antecipar demais ou postergar demais esse conhecimento que é tão necessário para as aprendizagens escolares. Se eu tenho que dar um conselho, o daria aos pais. Eu diria a eles, sejam leitores. Hoje em dia, com a tecnologia, se perde muito. Além do fato de estar provado que a tecnologia faz mal para o cérebro, quando alguém é exposto a ela muito cedo, as pessoas também não leem, não têm vocabulário, não têm interesse. Então é importante haver pais leitores, que hajam livros, que haja uma biblioteca. O que as escolas fazem muito é o plano de leitura. Então eu quero saber, quero ler. Então o que é que diz ali? O que é que diz a propaganda? Como se escreve meu nome? Tenho que usar artifícios que os motive, que os anime. Porque justamente o que falhou em Freire, quando fizeram esses estudos, é que foi usado coisas negativas. E as crianças disseram, por que vamos querer aprender se quando começo a aprender, me deparo com coisas tão negativas que não quero mais saber de aprender? Porque ele lidava com coisas políticas. Então preciso motivá-los, como dizia, tem que ser natural. Ele precisa sentir a necessidade, ele tem que sentir a necessidade de se comunicar. Outra coisa que acontece bastante é que os pais, especialmente os pais, lhe entendem tudo. Eu tenho casos de crianças que apontam, elas já têm quase 3 anos e apenas apontam. Mas como o pai entende, ele não sente necessidade de se expressar. Então há crianças que, quando já passou essa fase, se perguntam por que não falou antes? É porque não sentia necessidade. Então, para ser alfabetizado, eles precisam estar motivados, precisam sentir que necessitam comunicar alguma coisa, seja através das redes sociais, das tags, ou seja através da escrita, da fala ou qualquer tipo de alfabetização. Eles precisam ser motivados. A leitura e a escrita não devem ser desenvolvidas apenas para práticas habituais. Como pais e professores, devemos levar as crianças a adquirir hábitos de leitura e escrita cotidianamente, envolvendo os pequenos para o desenvolvimento social e cognitivo que os cercam. O episódio de hoje do programa Educação vai ficando por aqui. Se você gostaria de rever esse ou qualquer outro episódio, acesse o NT Play e confira tudo que a Novo Tempo tem para você. Nos vemos semana que vem. Até lá!